Vamos lá para a próxima rede social. A próxima rede social é o Facebook. Facebook do menino Zuckerberg. Vamos criar uma nova papelzinho aqui. Começa, então, o Facebook. Assistam todos os documentários lá, o documentário do Mark Zuckerberg. Então é legal para entender a história do Facebook e o que motiva a criação. Mark Zuckerberg, não sei escrever isso aqui. Zuckerberg, deve ser algo assim. Assistam, tem na Netflix e afins, assistam lá o documentário dele. É legal entender o que motiva ele a criar isso. Então, para nós católicos isso é interessante. Ele talvez aí tenha cansado da escola tradicional. E aí ele começa a fazer sua graduação, ele já entende bastante desses temas e ele começa a ver que dá para baixar diversos dados da internet através de programação. Então ele começa a baixar fotos e informações e colocar isso para as pessoas fazerem. Então a primeira aplicação que ele cria lá é você decidir quem é a pessoa mais bonita, então a da direita ou da esquerda. Ele baixa todas as fotos de todos os diretórios e aí você vai clicando e vai votando. Imagina, ele faz isso no ambiente universitário, o site ele hospeda na própria faculdade, derruba o servidor da faculdade e isso gera um problema para ele. Então ele começa a querer brincar com essas coisas. E a primeira coisa que ele descobre é que o relacionamento, né, então lá nos Estados Unidos as faculdades têm aquela coisa de fraternidade, né? Fraternidade. E quem faz parte das fraternidades tem um status. Então, isso é muito importante lá. Aqui talvez não seja tanto. A questão de público-privado aqui deixa ambos ambientes bem diferentes. Mas lá, como todas as faculdades são a maioria privadas, as fraternidades vão unificando, sejam os melhores ou sejam os que tenham mais poder aquisitivo nas fraternidades, e elas vão fazendo tradição. E aí o que ele acha de fazer é pegar e fazer com que essas fraternidades se tornem algo online, já que ele tinha uma questão de fazer parte das fraternidades para ele, e o sócio dele brasileiro também fazia questão de entrar nessas fraternidades. Ele começa a pensar se ele cria a própria fraternidade. Então, por isso que é o Facebook. Facebook é esse livro onde você guarda as fotos dessa época, e aí então ele cria como se fosse a fraternidade dele, e aí que essas pessoas que tinham esse certo status iam migrar dessas fraternidades físicas para a fraternidade dele, e também seria uma forma das pessoas se relacionarem, relacionamento de época de universidade mesmo. Então é aquela coisa bem baixa, né, por assim dizer, onde tudo se desvirtua. Ele vai criar um meio online das coisas se desvirtuarem mais rápido. Então as pessoas literalmente começam a fazer paqueras e afins. Vamos dizer assim, o pronúncio do Tinder de hoje é o Facebook. Então é para isso, ele nasce para isso nos grupos de faculdade. Ele começa a criar para isso, para que as pessoas tenham uma forma de saber quem é a outra pessoa que você viu numa festa, quem é fulano, ciclano, e conseguir manter um contato posterior. Então só você buscar o nome da pessoa, que algumas versões que mais tiveram lá presente lá fora do que aqui. Então a ideia de busca, tá certo? Então você tem o seu perfil, tem os seus amigos. O Facebook tem uma questão que ele vai trazer tudo que está na internet, ele vai trazendo para ele. Então ele não é, vamos dizer assim, um dos caras mais inventivos, mas é um dos caras que põe as coisas para funcionar muito rápido. Então toda vez que você vai ver alguma funcionalidade em outro site, ele vai trazer para dentro do Facebook quanto antes, e a gente vai acabar achando que aquilo é do Facebook, mas com toda certeza surgiu em outro lugar primeiro. Bom ou não sabemos. O importante é a gente entender como isso funciona. Então ele vai trazer o básico que ele vê lá no próprio Orkut. Ele não vai ignorar isso.
e vai começar a pôr. Tem uma questão terrível, né? O Facebook não tem layout. É até um alento a todo mundo. Todo mundo começa bem ruim, e o Facebook começou abaixo da questão ruim. Ele estava totalmente focado nas funcionalidades e como ele armazenava esses dados, como ele relacionava. Então o layout do Facebook só vai começar a melhorar bem mais pra frente. Aqui ele começa a entender, você viu que aquele perfil até então não tinha uma cara de perfil. Então, para quem conheceu lá no exterior, teve um site chamado MySpace, que o próprio nome já diz que era o meu espaço. Então a ideia, ao invés de ser só um perfil, né, você lá no Orkut você tinha o seu perfil. Segue o meu perfil no Orkut. Isso vai migrar para o Facebook, segue o meu perfil no Facebook. O MySpace, a ideia é que você tinha literalmente o seu espaço. Então lá você colocava coisas além de uma ficha só de perfil. Você colocava as suas músicas, você colocava os seus vídeos, você colocava as informações lá dentro para que aquilo fosse o seu site. E eles traziam uma ideia de layout mais ajustada. E esse garotinho aqui, o Zuckerberg, ele vai pegar essa ideia do MySpace em termos de layout e trazer isso para dentro. Então ele começa a priorizar. Então agora você tem o nome como hierarquia, você tem a foto da pessoa para reconhecer, da onde que ela é. Você tem as informações básicas, o tipo de interesse dessa pessoa. Isso ele sempre trouxe e é uma das sacadas que você pode ver no documentário, é colocar o status da pessoa. Porque se todo mundo está atrás de um relacionamento, vocês querem saber se aquela pessoa está interessada, se aquela pessoa está compromissada, se aquela pessoa não está. Isso vai fazer crescer muito. É o relacionamento humano. É na coisa mais bestial, vamos assim dizer, que ele vai crescer. Porque todo mundo está querendo procurar alguém, todo mundo quer alguém, quer fazer alguma coisa, não sei o que lá. Todo mundo da faculdade deveria estar interessado na universidade, estão interessados em outras coisas. A gente sabe como isso funciona, é o comportamento humano, é a idade que as pessoas estão para isso. Como a gente desvirtuou muito o relacionamento entre seres humanos, nós só temos esse relacionamento bestial. A ferramenta vem num momento bom, vamos dizer assim, no ápice de que as pessoas já não se importam umas com as outras. Quanto mais pessoas você conseguir encontrar do jeito mais fácil, você vai tender a usar mais a plataforma. Então nisso, quando ele põe essa questão de status só, se a pessoa está solteira, se a pessoa está disponível, se a pessoa está namorando ou não, ele vai dar uma virada que as pessoas vão começar a consultar aquela rede social para ver o status da pessoa. Então antes mesmo de surgir linha do tempo ou qualquer coisa do tipo, o status é fundamental. E isso, lembra lá da questão da fraternidade, até a palavra é a mesma, status. Então a gente vai acompanhar isso e isso vai virar uma questão de importância para as pessoas no mundo físico. Então seu status que está na rede social é o que você está no mundo físico, ou não, ou porque você não mudou ainda. E todas aquelas intrigas e coisas que surgem vão estar atreladas a isso. Outras coisas básicas as atualizações. Quem são os seus amigos relacionados, isso melhora o lealtado. Você de novo consegue a questão de feed, então ele traz bem parecido com aquilo que o Orkut estava trazendo, mas só do que atualizou. Fulano editou o nome, fulano adicionou foto, ainda não tem aquele conceito de linha do tempo. Já começa a ter um layout, ainda bem web antiga, né? Menu na esquerda, começa a ter alguma coisa aqui, umas interações aqui para cima, mas começa a ter um layout, mas em termos de estrutura pouco mudou. Aqui já é o primeiro, vamos dizer assim, mudança drástica no Facebook, é quando o Facebook assume que tem que ter um layout. Essa versão provavelmente é a que nós brasileiros aqui mais conhecemos, porque foi a que já chegou aqui. E ele vai trazer outro comportamento que hoje é super comum, que são as notificações. Então você põe 3 menuzinhos aqui em cima para ter 3 tipos de notificação. Então quando alguém te adiciona, quando alguém te manda mensagem, ou quando tem alguma atualização de alguma coisa que você segue. E aí vai pôr, vou até pegar uma outra cor aqui, porque isso é fundamental. Ele vai pôr uma bolinha aqui. E vai escrever o número 1. Você tem uma notificação. E aí você vai aumentando esse número. Você tem 2 notificações até você ter X notificações. Mais de 3 notificações. Isso daqui vai mudar a forma como a gente se relaciona com a internet. Eu estou super valorizando sim isso, porque a notificação, o fato dela ser em vermelho,
o fato dela ser 1, 2 ou 3 mais, e o fato de estar aqui na parte mais importante da nossa leitura. Não se esqueça, nós temos a leitura ocidental, né? A gente começa da esquerda para a direita. Aí você vai falar, porque é feio, né? Aqui, né? Isso está aqui. Não, a intenção era que era a primeira coisa que você visse. E vai gerar aquele comportamento de passividade da televisão. Primeiro, você vai estar sempre entrando no site esperando ver isso daqui aparecer. Por isso que ele é em vermelho, a cor contraposta do azul. Então aqui, círculo cromático. Você vê o azul está aqui, o vermelho está aqui. Vermelho, cor quente, vai sempre chamar a atenção. Então é a cor mais importante que você vai ter. Outra coisa, você acessa um site para ver se tem alguma novidade. Antes você acessava os sites e você não esperava ter nenhuma novidade. O conceito de estático dos sites era muito grande. Você só ia para o computador para ver meia dúzia de coisa, via essas meia dúzia de páginas e saía. Agora não, você toda vez você entra no site esperando ver a bolinha. E aí você começa com todas aquelas histórias de dopamina, de começar, de querer dar uma recompensa, de esperar algo novo. Então a pessoa está lá na vida dela, as coisas não estão dando certo, ela espera algo novo. Deixa eu ver se tem alguma novidade no Facebook. Facebook começa a virar sinônimo de internet. E isso acontece muito hoje. A gente entra na internet para acessar as redes sociais. Tem gente que nem entende que existe a internet. Hoje o Facebook talvez não esteja tão em voga, a gente vai falar de aplicativos e smartphone. Mas nessa época você entrava no Facebook. Você não entrava mais na internet. Você, vou ver o meu Facebook. Vou fazer alguma coisa no Facebook. Então, as notificações geram muito essa dependência. Pequeníssimo esforço, abrir uma página, você já começava aqui, começava a clicar e aí começava a se aprofundar. Só que isso aqui tinha um fim, que era quando acabavam as notificações. Então, se você não seguia muitas pessoas, se seu perfil ainda era de familiar, você não tinha muito o que ir, né? Não tinha muito para onde ir. Então, essas notificações elas surgiam com menos frequência. Quanto menos surge, menos você vai ficando dependente disso. Então, você ainda tinha alguma salvação. Agora está mais difícil. Outra coisa que surge é esses aqui, amigos em comum. Lembra que eu falei que a rede social começa a ter que sugerir coisas para que você mexa nela? Então, isso a gente já viu lá no Orkut, a gente vai voltar a ver isso no Facebook. O Facebook vai fazer de duas formas, né? Uma de maneira ok e legal e outra de uma maneira não muito legal. E nós vamos entender por quê. A primeira é ele começar a mostrar quem são seus amigos em comum. Você tem esses amigos em comum para que você vá adicionando. E aí ele põe aqui nos seus adicionados, você quer adicionar esse amigo em comum? A outra é ele induzir você adicionar. Então ele pega aqui e diz que fulano de tal te adicionou. E isso aconteceu durante um período bem pequeno. Era o mesmo botão. E aí você sabia que se quando aquele botão estava preenchido de azul, era que a pessoa tinha te adicionado. Quando aquele botão não estava preenchido de azul, estava só escrito, é que era uma recomendação de amizade. O que eles fizeram depois de induzir muito tempo a você entender esse comportamento? Eles pegaram esse botão de recomendação de amizade e preencheram de azul. Então quando você clicava aqui, você via que tinha um novo amigo, ou uma nova solicitação de amizade, na realidade era uma recomendação, mas como ele estava preenchido, você achava que a pessoa tinha adicionado. No extremo, eles mudaram até a mensagem. Então começou pessoas serem adicionadas sem que ela soubesse que ela estava adicionando outras pessoas, e aí um ia aceitando o outro, porque aceitar era um esforço muito menor do que você querer adicionar alguém, e ele pegava os amigos que tinham esse relacionamento, ou que tinham alguma coisa em comum, para não ficar tão na cara que eram pessoas desconhecidas, e ia sugerindo isso automaticamente, que é quando o Facebook vai dar um boom de usuários. Então eles vão usar diversas estratégias, sejam de psicologia ou de design, para que eles aumentem os seus usuários. Isso por causa exatamente da questão abaixo. Começa a ter uma coisa chamada publicidade. O Facebook tinha que ganhar dinheiro de algum jeito. E sempre foi muito resiliente. Também lá no documentário ele mostra da questão de fazer anúncios, porque é o que a Google já fazia. E ele não queria que os anúncios fizessem, mas sei lá, em algum momento a cabeça entendeu que era um negócio
e que isso ia fazer com que ele crescesse ainda mais e pudesse fazer mais coisas no seu negócio, e aí ele vai começar por anúncio. Então ele precisa entregar os números. Então, todas essas coisas de quando você começa a limitar os seus valores porque simplesmente você quer dinheiro, é o que vai nortear o crescimento do Facebook.